Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A série de especiais dedicados aos 15 anos deste programa traz hoje uma figura extraordinária, uma das vozes mais críticas da cultura nacional e, talvez por isso, pouco ouvida. Ele incomoda, mas não se importa com isso. Nem nós. Eduardo Coutinho é um dos nossos documentaristas e cineastas mais ativos, mais respeitados, premiados e independentes. Veterano jornalista da mídia impressa, profissional de TV, ele encarna a nossa mídia. É o seu ícone. Uma das suas obras mais recentes é um documentário de 19 horas. Você ouviu corretamente, 19 horas. Um retrato arrasador da TV brasileira, exibido uma única vez numa mostra de cinema para 300 privilegiados espectadores, numa versão de apenas 91 minutos. Eduardo Coutinho, quando é que um dia na vida poderá ser visto pelo Brasil como merece? Olha, eu quando fiz, a ideia de fazer era fazer uma coisa que era tratar de uma coisa que me interessa muito, que é o plágio, a paráfrase, sabe? Por isso que o copyright para mim é uma coisa arrasadora, que eu não sou um libertário tipo internet hoje, mas eu acho absurdo que realmente 70 anos depois, sabe, da morte isso por causa do Mickey Mouse e o Walt Disney pegaram. Então eu acho que isso é uma... Então por isso eu queria fazer troço a partir do jornal diário e acumular, sei lá, podia entrar o Capital e a coisa mais imbecil que fosse escrito no livro de escola. Mas o João falou, por que você não começa a televisão? Eu falei, eu não posso fazer. Não, a gente pode gravar, que isso é barato. Daí nós gravávamos 19 horas, mudando, sabe, de um canal para outro, se escolhia um, não podia estar outro no mesmo horário, e ficamos com um panorama de 19 horas de um dia comum, que não teve futebol, não teve nada, não teve nenhum acontecimento grande. E daí passamos um tempo fazendo uma edição e fizemos uma edição em que o Leão Cacote, saudoso Leão Cacote da Mostra, topou incluir no programa, na programação dele, mas a condição era essa. O advogado nos disse, olha, você não vai ter processo só se, primeiro, entrada livre e, segundo, não sair notícia de jornal. Daí eu falei, tá legal. Não sai o que é. Então a gente mandou para ele para o catálogo, era obrigado a botar um nome, e aí botei um nome Um Dia da Vida, que é um nome de um velho filme italiano, mas enfim, que não diz que é televisão, e diz que são elementos para um filme incompleto que é a ser feito. E o que é verdade, era início de partida para isso. Parece que é uma desculpa à censura. Mas essa 1h20 que a gente lê nos dias 19 horas, e que simplesmente de 6 horas da manhã tinha um programa que era um telecurso e que fechava com um programa de meia-noite do pastor da Universal. Mas nada foi feito no sentido de tornar as coisas facilmente ideológicas, aqui passa para isso, por aquilo, entende? Não, é um painel. É realmente assim. Agora, deu para sentir, independente do que está na 1h20, do que está no bruto, mas na 1h20 dá para sentir, e veja bem, eu não sou contra, eu detesto, aliás, quem tenha esse atestado de horror à cultura de massa, que veio de Adorno, de Debord, essa gente. E hoje a extrema-direita francesa odeia a cultura de massa. Não é tocar a direita detesta, entende? Porque eu acho uma posição absurda, entende? Você simplesmente não saber que ela existe, se ela existe, tem que encarar e saber o que você pode fazer para torná-la melhor ou não. Eu sou contra a internet, bom, e daí? Né? Então, na verdade, eu não tenho horror às coisas que estão lá. O que é terrível é que simplesmente ela não é nem a televisão molde capitalista americano, nem a televisão europeia, que tem algumas coisas do modelo público. É a bagunça absoluta. E logo de cara, eu digo, eu faço uma crítica do que ela é, de um ponto de vista capitalista. Veja bem, a televisão do socialismo real era pior do que de qualquer país de capitalismo ocidental, que não fosse ditadura. Claro. Mas, enfim, sabe, essa loucura que é aqui ou qualquer lugar. Porque simplesmente não há fatos. Há poucos fatos de uma interpretação e acabou. E a nossa são 300 fatos sem ligação e, sabe, as pessoas não entendem. Mas esse painel está condenado a ficar na gaveta?
aí que está o problema grave. O problema é que quando falamos com o advogado, eu sei que nessa questão de eleitoral não há possibilidade de pena de prisão. Porque se dissesse, ó, se você não pode pagar, fica 2 anos preso, Você topava? se eu ficasse do lado do Fernandinho Beiramar, eu ia sair gordo e forte 2 anos depois. Você imagina a cela do Fernandinho Beiramar, que privilégio deve ter. Então, eu topava. Mas, primeiro, eu não sou o produtor, sou o diretor. A produtora é Videofilmes. Então, como as penas são todas elas processos judiciais e dinheiro, veja bem, eu tenho a impressão que as televisões em si não viriam contra. Mas aparecem dezenas de programas, dezenas de pessoas, e qualquer um podia vir. Eles vão reclamar. Né? E entram na justiça. Eu tenho casos raríssimos, porque eu trato de pessoas comuns e nunca tento deixá-las numa situação ruim, mas às vezes acontece, de 10 anos depois vem uma pessoa e abre um processo absurdo, porque a pessoa aparece no filme linda e tal, mas o advogado vem e fala que você podia ganhar dinheiro e tal. Porque naquela época não havia, as pessoas não tinham que assinar. Há 20 anos não tinha essa coisa. O cabo ninguém assinou nada nunca, entendeu? Hoje não. O direito à imagem tornou-se uma mercadoria, até no mau sentido da palavra. Então, uma moça processou um filme 20 anos depois, e claro que ela perdeu na primeira instância, até por prescrição, mas simplesmente teve que contratar um advogado, 10 mil reais. Então, isso já é um problema. Você calcule você ter 50. Eu estou com um filme chamado Canções, e eu acabo de saber que o extra dele tinha um extra com 8 músicas cantadas no palco, que eram com histórias e boas, e 8, como foi a captação na Lua, que tinha um lado curioso de ser no meio da Lua as pessoas dizendo as coisas que diziam, sabe? E acabo de saber que das 16 músicas sobraram 8 e que então não vai ter extra no filme, por motivo de que cobram caro demais para um extra no DVD. Então não vai ter, entende? Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Você vacilou muito depois disso ou depois de casar, né, Mário? Querendo me comprometer, cara? Eu não vacilo, rapaz. Eu sou invacilável. Eu tenho detetor de vacilação. Quando eu vou vacilar, o detetor dispara. Nós temos tragédias brasileiras que você tem só um jornal no Rio de Janeiro, né? São Paulo tem 2, ao menos. Mas é a imprensa. A imprensa não é uma concessão. Então, o que é grave é quando é uma concessão. E no Brasil, as pessoas não entendem que concessão é uma coisa pública. Que você pode tirar a qualquer momento. Então, a noção de pública, para mim, a tragédia brasileira é que não tem a noção de público. Exatamente. É a tragédia para o cinema, para a cultura, para a política, para tudo. Não temos hoje e não sei quando teremos. Mas você falou na imprensa, na mídia impressa, não é? E eu quero, digamos, é a referência, não é a mídia impressa que marca todo o processo de comunicação, é mais antiga, né? E dizem por aí que se alguém precisar encontrar você num fim de semana, vai na Rua Jardim Botânico, lá na livraria, numa livraria... Ponte de Tábuas. Exatamente, na esquina da JJ Seabra, que não sei o quê, e encontra você lendo jornal, não é, num fim de semana. Aí a pergunta que eu te faço é muito simplória e pragmática. Você consegue ler os jornais mais do que 15 minutos? Não, já é extraordinário que eu consiga. Porque cada vez tem menos o que há para ler... Veja bem, um jornal de domingo. Eu pego aquele catatal e digo, o que for, compra e venda, não quero. Claro, joga fora. Eu não compro e vendo nada, estou fora desse assunto. Nem quando eu quero me dar. Porque quando te oferece uma coisa por telefone, você acabou de ganhar, é uma desgraça. É um hotel que custa 500, pode pagar 200. Então, não me dei nada. Mas é verdade, diminuiu muito. Agora, eu leio esporte, eu leio política, eu leio... Enfim, no nível de economia. Agora, é impressionante, de fato... O encolhimento, né? A publicidade aumenta, mas a parte editorial, claro, flagrante. Eu não quero falar mais nos jornais que eu li, para me personalizar, mas em que realmente a matéria, em nome de uma simplificação, para que não tenha mais liga, porque há outros que têm espaço e deixam durar demais coisas que não precisam, se tornou uma coisa que pouco a ser dito, claro, pouco a ser escrito,
pouco a saber. E aí eu não falo nem sequer das fontes, de quem escolhe, eu não falo nem do tipo de assessor. Outra coisa, dos fatos que estão aí. Exatamente. E a ausência de reflexões. Quer dizer, Não, como é que uma sociedade pode evoluir se os fatos não são examinados constantemente? Porque senão é um atropelo factual, não é? Exatamente. Que está ficando uma coisa... no meu caso, quando nós tínhamos aqui no Brasil a edição impressa aqui no Brasil do El País, isso até bem pouco tempo, você tinha um jornal caro, R$ 8, não é? Bem mais caro. Mas você tinha, digamos, um contraponto de qualidade. Hoje isso desapareceu. Isso Então, não saía, né? Saiu, não sai vendia mais. no Eles Brasil. suprimiram e sem nenhuma explicação. Assim, é meio a brasileira, né? Sei. Suprimiram e não tem mais a edição que era impressa aqui. Tem a mexicana, mas ela não... A Argentina também não chega. A Argentina também. A Argentina era a mesma que circulava aqui, né? Então, é de uma pobreza, o país sofre muito, né? E, sobretudo, essa consciência crítica, que, de alguma forma, a palavra impressa oferece, ela desaparece, eu acho. Mas você tem o recurso que você sabe tudo de computador e entra na internet e vê isso, ou não? Eu sei tudo, mas eu gosto do papel. Pois é. Você tem o país da internet, mas, na verdade... Eu gosto do papel. Né? O papel, né? Imagino que você também. E até pela coisa... né? Física, táctil, né? Pelo menos quem teve infância e conheceu isso. Né? Falamos em crítica e eu queria saber, você acha que o brasileiro é mais avesso à crítica? Há uma certa arrogância? Não me critique porque eu sou... Intelectual brasileiro costuma ter um ego realmente gigantesco, né? Isso de artista a ensaísta. Aliás, tem pessoas extraordinárias, mas o ego deles era absolutamente espantoso, como Gilberto Freire. Sim, Gilberto Freire, ele não ouvia você, entendeu? Ninguém existia a não ser ele. Sabe, o Darcy Ribeiro mesmo, que era uma pessoa de talento extraordinário, realmente Aliás, tinha há uma relação entre os dois. Né? Há uma relação. O nosso querido Fernando Henrique está vivo hoje também, mas são pessoas que realmente não ouvem, que falam. E que, então, há uma coisa de estar imune à crítica que eu acho que é um negócio terrível, entende? No campo geral da cultura. Eu estou falando do intelectual, não estou falando Sim. falando de povo, é complicado, né? Mas o intelectual brasileiro, o artista brasileiro, é realmente de uma empáfia extraordinária. Isso impede, digamos, todo um debate, todo um enriquecimento. Impede porque na imprensa vem também, às vezes, a coisa também com empáfia ou com ódio, tal. Enfim, a polêmica vira briga de churrascaria. Fulaniza, né? Exatamente, fulaniza. Desqualifica o outro. Vamos conversar. Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu queria saber de você, também sempre nessas pinceladas gerais, sobre a mídia, depois vamos descer a pontos mais específicos. Você acha que a mídia atual, conjunto de meios de comunicação, ela nos deforma, ela nos ajuda, ela nos estimula, ela nos retrata como somos? A brasileira? A brasileira, sim. Olha, tudo ao mesmo tempo. Você, por exemplo, dizer que, por exemplo, a televisão brasileira é uma tragédia, aí é outro problema. Há uma tese, além dessa tese contra a cultura de massa em geral, eu vejo escrito por sociólogos, por antropólogos ou por críticos de qualquer naipe, e que falam, por exemplo, do que é popularesco, dito, da novela, seja mexicana ou da Globo, ou dos programas popularescos, e que, de repente, falam, dizendo se é bom ou ruim, por uma coisa que não é feita para ele. E no Brasil, ninguém perde tempo. Uma coisa que se faz no México, muito mais que aqui, é o seguinte: vamos saber como o povo recebe isso. Me conte a história da Avenida Brasil, como você vê. Tem que fazer com várias pessoas, isso leva tempo, dá trabalho. Claro. Isso não há. Então as pessoas se assustarem que o melodrama não exista, mas vai existir, pode existir 200 anos. Há um mexicano que escreveu sobre isso, ele era Jesus Barbeiro, que
tem um artigo excelente sobre melodrama, né? Você, o negócio da grande cidade da solidão, o melodrama tem vida longa pela frente. Sim. E começou há muito tempo. Folhetim, a literatura nasce com folhetim, né? Claro, Mistério de Paris e tudo. claro. Então, eu não vejo, então, nesse ponto, eu não vejo, eu acho altamente elitista essa opinião de que o que a massa bem sabe. Tem um programa que está no filme, que não é que eu estou dizendo que é bom e mau, e de repente são a venda de anéis, que são anéis que entram numa mão, uma CMT, né? E que dura uma hora. É absolutamente fascinante. É uma loucura que aquilo existe, entende? Vendendo anéis e os dedos vão entrando, ficam 12 anéis numa mão. Eu vejo aquilo, é como se... Uma caricatura. É incrível, extraordinário. Acaba sendo um troço que te fascina, entende? Agora, o problema de... Então, há um nível de deformação, e aí entrou... Vamos falar em capitalismo e o que não é. Como pode, num sistema como o nosso, ter uma coisa como o CNT, Gazeta? Não se paga. Como é que pode? Como é que pode uma outra, que tem uma grande tradição, vender horário nobre para um pastor? Pois é. O Vender seu horário, né? Que é uma concessão pública. Exatamente. E se vende, pode estar certo que é muito caro, porque é horário nobre. Entendeu? E o que tem de horário, por exemplo, tem emissoras que o horário todo é vendido. Coutinho, vamos fazer um pequeno intervalo, porque esse assunto é muito importante e continuamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com uma entrevista especial com o cineasta e documentarista, homem de mídia, Eduardo Coutinho. Eduardo, você falou aí sobre cultura de massas, sobre a tradição do folhetim mexicano, que, aliás, marcou todo, não é? Marcou toda a telenovelística que chega ao Brasil, não é? Começou no rádio, via Cuba, não é? Agora, nós chegamos já a um ponto que está precisando ser repensado todo esse negócio da telenovela. Ou você acha que tem que deixar como está, ocupando esse horário praticamente da hora do jantar até a hora de dormir da família média brasileira, não é? Atrasa o futebol. Tem toda aí uma discussão, sem falar no conteúdo, mas eu gostaria que você... Não, evidentemente que é uma coisa espantosa. Agora, o que eu quero dizer é que isso daí é complicado. Perto de outras questões gravíssimas, você como forçar, ou de alguma forma indicar num dispositivo legal uma coisa dessas. Quando, na verdade, o que eu coloco a questão é o seguinte, do ponto de vista, digamos, utópico, se eu fosse rei, como dizia o Darcy Ribeiro, rei do Brasil de um dia, eu fazia a primeira coisa, eu caçava todas as concessões, provisoriamente, e começava do zero. Quer dizer, eu acho que a Igreja Católica não pode ter uma emissora aberta. Eu acho que a CUT não pode ter uma emissora aberta. Por exemplo, eu estou falando da igreja mais tradicional que é a católica. Claro. Não pode ter. A CUT não pode ter, nem outra, não tem. Tenha fechada. Esse, ao nosso ver, nós temos feito uma série de programas sobre isso. Esse é a aberração inicial, né? A deformação básica da televisão brasileira. São essas concessões a igrejas, não é? Sempre com laranjas, porque nunca é o exatamente. Não é o deputado, e é uma aberração legislativa, porque o deputado se autoconcede um canal de televisão. Eles têm 80, a bancada, digamos, pois é. Da telecomunicações deve ter 70, 80. Pois é. Essa é uma deformação que ninguém tem coragem de encarar, nem a esquerda, nem a direita, nem os coisas. Ninguém. De nenhum jeito. Porque o governo e a oposição vão barganhar com esse que tem as concessões atuais. Pois é. Seja qualquer, independente de questão religiosa, não é essa a questão é simplesmente que uma concessão parece o seguinte, é vitalícia. E não deveria ser? Nunca, jamais. Então, eu acho que, e perto disso, todas as outras questões, entende? De programas que aparecem, de comerciais ou não, entende?
É evidente que se a Constituição em si não é respeitada como uma coisa pública, o resto vai junto. Vai junto. E aí entra a coisa que, evidentemente, você pode discutir. Não, a questão da Globo é uma questão de propriedade cruzada, de ter um monopólio. Não. Agora, a diferença entre a Globo e as outras televisões é absolutamente espantosa em termos de organização. É fácil falar da origem militar e tudo mais, mas o fato é o seguinte, que E a qualidade técnica? do ponto de vista capitalista, é uma mistura. As outras não são. As outras são espantosas. Não chegam a ser. Não chegam a ser, exatamente. Quer dizer, isso afeta até o próprio cinema, eu acho, né? Não, o cinema brasileiro, sem dúvida, que é influenciado a dramaturgia vitoriosa da televisão, influencia o que se faz no cinema brasileiro de mais fácil. Há casos e casos, né? Não é bom não tomar como regra, mas é verdade que é assim. É verdade que é assim, e o outro lado é simplesmente a coisa, a porno-chanchada na televisão adaptada para o cinema, que é também um elemento muito forte. É por isso que os maiores sucessos de bilheteria, de cinema, são atores de televisão, porque também é muito fácil para eles, não é? É outra coisa, é uma interpretação... Com uma categoria nova, que inclusive isso tem a ver mais com a internet, é curioso isso daí, tem a ver, mas que é muito brasileiro, muito carioca, e que realmente é um fenômeno curioso. Esses atores são caras do stand-up comedy, que realmente é uma geração, alguns com muito talento, entende? Para comédia ligeira, né? Exatamente, que começaram no fundo de quintal, isso é uma coisa de internet, né? Que de repente não vem nem da televisão, vem de antes. Tem um fenômeno aí que é muito interessante, que veio acabar na internet, que é esse programa Porta de Fundo. Exatamente. Que exatamente. É uma coisa... Exatamente. Diabólica, tão engraçada. Pois e aí começa como condenar em bloco, pô. Entendeu? É um negócio que é muito complicado, né? Bom dia. Bom dia. Eu queria o penne. Penne, molho. Eu queria molho de tomate. Acompanhamento. Acompanhamento, eu queria milho. Milho, o que mais? Presunto. O que mais? Hã? Presunto, isso, milho, presunto, o que mais? Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? Que mais o quê? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão. Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ai, meu Deus, eu odeio Que mais? pimentão. Fala, o que mais? Calma, que você eu tô quer? pensando. Eu quero palmito. Quer palmito? Quer palmito? Fala mal palmito, ó. O que mais você quer? A televisão, quer dizer, fora da área da dramaturgia, onde você tem a novela, é verdade, mas você tem coisa que, aliás, só a Globo faz, que são minisséries em que há alguma experiência de linguagem. A Globo fez, em jornalismo, sério, ela não fez nenhuma, não arriscou nada. Mas arriscou no jornalismo tipo Cacete e Planeta humorístico, entende? Sim. Em termos de dramaturgia, ela tem núcleos onde se tenta alguma coisa diferente. Se busca, né? Se busca, fora da novela, que é 200 capítulos, fora disso. E na parte de música também é uma coisa que é uma hora da manhã, enfim, não há uma coisa que se tente juntar a força da música popular no horário nobre, você não vê praticamente nada. Pois é. E no horário nobre, essa ocupação, desculpe insistir, essa ocupação da telenovela, ao contrário da Argentina, na Argentina, às 8 da noite, você tem programa político, não é? Então, a família argentina é oferecido um repertório de opções muito interessante, que aqui... Isso é espantoso. Agora, isso eu diria o seguinte, olha, a Globo segue a lei determinante do mercado que está aí e tal. As outras não fazem nada também. Não fazem nada também. Se não há um incêndio que para tudo para seguir, uma coisa desse tipo, ao vivo, não existe. Não existe na programação dela nada previsto para que é uma coisa que você discute e pensa. A discussão existe na televisão brasileira muito tarde da noite. E nas emissoras, que eu poderia chamar de, alguns chamariam de porque eu diria estatais, que é vocês e a cultura. Pois é. E, eventualmente, você tem isso. Agora, me diz uma coisa, mas a mídia impressa, que tem, teoricamente, um espaço e uma vocação, não é? E uma tradição para
para o debate, para a crítica, para discutir a telenovela, né? Ela aceita cabisbaixa esse tipo de dramaturgia e estamos conversados, não há uma dissidência. Né? E eu acho que também quando colocam, esse troço geral de televisão não se coloca porque, sei lá, há grandes interesses em jogo, que são conflitantes, mesmo quando não são, sabe? Um jornal fala mal de outro jornal ou de uma rede de televisão, mesmo que não seja o dono nem nada. Você fazia um troço em imprensa, não fazia? Sim, Um ainda troço faço. de imprensa. Faz aqui. Sim. Mas Não, fazia... tem no site, o nosso Tem site no é que site, gerou é o que eu programa. não cheguei ao computador ainda. Mas olha, para mim Tem computador é tempo, tem estranho. tempo. Pois é. Mas é uma coisa... Então, o problema é o seguinte, que não há sequer uma reflexão sobre isso, que eu acho que tem, inclusive, motivações políticas, que não se toca, e quando se toca, é de uma forma puramente radical, no mau sentido, sectária, entende? Que não resolve nada, entende? Eu não vejo isso pensado como uma coisa que... Pois é, por exemplo, retomando o assunto da telenovela e a sua influência na dramaturgia, tem o cinema argentino, por exemplo. O cinema argentino, ele está liberado completamente da televisão argentina. Né? É muito melhor do que a televisão argentina. E ele se impõe, não é? Ele tem na área ficcional, ele tem algumas coisas. E esse debate a gente não trava. Isso, por exemplo, você falou, por exemplo, porque, o que aconteceu? A diferença da ditadura argentina e da brasileira. A brasileira construiu essa coisa de comunicações, estradas e torres, etc., na qual emergiu a Globo, e outras que vieram, na verdade, subiram depois, que são subsidiárias, enquanto que a ditadura argentina simplesmente estatizou e não fez nada. O que eu quero dizer com isso? A força que a televisão brasileira, poucos países urbanizados têm uma televisão tão poderosa como a nossa. Penetrante, então, né? Mas, olha, é realmente uma força que eu não sei. Certamente na Argentina não é assim. E por isso, como a televisão argentina, justamente, tem muito menos força, é menos conformista, é mais livre, ainda que mais pobre, pode haver uma... E aqui não, o cinema brasileiro, ele não luta só com o cinema americano. Ele luta com a TV Globo. Claro, com os paradigmas. E é muito desigual. É muito desigual, entende? Então acaba fazendo o quê? Copiando. Se apropriando. Enquanto que na Argentina não. A Argentina, aí há razões de financiamento, que seria tal, mas realmente é um cinema que fala sobre a classe média, por exemplo, entende? Coisa que no Brasil praticamente não se fala, né? Não é. Não, e você tocou num assunto que eu acho extremamente interessante, hoje esse endeusamento de uma pretensa classe média, que é outra coisa, né? Que está sendo explorada até a saturação, não é? Quer dizer, inventou-se uma classe média que não existe, porque, na verdade, a classe média ela quer ascender, pelo menos supõe-se. Claro. Né? Como é que você vê esse endeusamento da classe C e D, não é? Que virou Tudo virou isso agora. Qualquer coisa que aconteça agora, porque a classe C e D, não sei que dados tem. Então tem essa coisa agora que diz de 70, agora com a inflação devia ser 80, aumentaria 2 milhões de pobres. Agora, o fenômeno espantoso é esse boato na semana passada, que de repente em 10 capitais do Brasil, isso daí é uma coisa espantosa. Mas isso é... Eu não acredito que seja uma coisa de partido. Mas não, isso é uma coisa de internet, eu acho. Né? Mas algum louco? Algum eu não acredito louco... que alguma força política tenha feito isso. Agora, é um retrato terrível, porque aquelas pessoas estavam lá como desesperadas. Minha vida tá aqui, um negócio de louco. E provando ao mesmo tempo como é complicado isso, porque é uma dependência absoluta disso. Claro. Uma possibilidade que você suspensa. Então, são multidões que ficam durante horas e horas para receber uma bolsa, que, obviamente, jamais teve em risco. Claro. Então, isso é um fenômeno de massa realmente assustador.
Então, eu acho que esse negócio de classe é muito complicado, porque até quando continuar com a classe média, entende? Sabe, enfim, em detalhe, quem é essa classe média? Tudo ficou sendo isso, entende? É um nivelamento, uma Exatamente, simplificação. eu acho que é muito mais complicado que isso. E acho mais que isso, eu acho que é bom. Agora, acho que é tudo muito precário. Você desce tão fácil como sobe, sabe? É. Porque embasamento em educação Isso falta. emprego industrial, coisa de ponta, isso falta enormemente, entende? Então, é muito precário. Agora, dos seus 25 documentários, acho que são 25, né? A maioria deles lidam com o povo, não é com o povo, né? E aí sim é uma coisa, você está lá, liga a câmera e eles falam, né? É uma outra atitude, não é? Não é uma invenção, é uma... Olha, se houver invenção, que seja deles, não minha. É claro. Na verdade, o documentário é aquele cara que abdica da sua invenção pela invenção do outro. Do outro. Porque quando alguém me conta a vida, qualquer pessoa, Pode estar todo inventando. mundo, ela não pode ter uma memória se não inventar. A memória é feita de ouvido, de esquecimento. Ninguém poderia contar sequer, desde o genocídio até a história de uma família, sem nenhuma desgraça, está permeada na invenção. Agora, tem que saber ouvir. Ver e ouvir. E ouvir é tão importante como ver. Isso a televisão não pode fazer. Meu pai é um alemãozão, assim, com todos os contras do que isso quer dizer, assim. Ele não aprovou, eu acho, muito a ideia de ter um neto tão cedo. E como é que foi a história desse neto tão cedo? Aconteceu e pronto. Aconteceu, e eu fiquei sabendo tarde demais e tive o Lucas. Mas a nossa civilização está treinando as pessoas a ouvir o outro. De nenhum jeito. De nenhum jeito. E outra coisa, ouvir o outro tem que ser face a face. Tem que ser? Não é Facebook, né? É face a face. Essa coisa é realmente... Eu não sou catastrofista, mas o contato face a face é uma coisa que cada vez se torna mais, sabe, um sonho. Você não tem contato face a face. Quando tem irrelevante, você acha que o contato relevante é aquele que você teve no Facebook. Mas é uma loucura isso. Isso é uma face. A internet tem 1000 possibilidades, 1000 perigos. Mas uma das coisas que tem é essa, que realmente quem ouve alguém. Eu acho que ninguém ouve ninguém. Vamos pegar a internet e vamos tratar dela no próximo bloco, daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que comemora 15 anos com uma série de entrevistas especiais. Hoje conversamos com Eduardo Coutinho, um dos diretores mais consagrados do país. Eduardo Coutinho, estamos falando sobre internet, uma coisa que você não desconsidera, não existe para você. Não, eu tentei, e desconsidero porque eu tentei uma vez, faz muitos anos, 10 anos, e tinha um amigo que era um garoto e tinha um computador e eu escreve numa página, eu escrevi, copiei um caderno, uma página e tal, e daí eu escrevo a máquina, eu sou da Olivetti, não automática, não elétrica. A elétrica já era um problema para mim. Aquela Olivetti que se usava no JB, no Copydesk. E que você batia com força e não repetia. Quando eu fui para o computador e que tocou eu tinha 70 euros, 3 P seguidos e tal. Daí eu peguei o chamado mouse, que é o ratinho. Não sei se existe em todos, não deve ter mais. Não sei se... E ia para um lugar, ia para o outro e tirava os terceiros cedilhos, os segundos cedilhos. E quando eu apertava, o ratinho voava para o outro lado e não acertava. Eu fiz 1 hora de tentativa e daí falei, não quero mais saber disso. E desde esse dia eu nunca mais tentei, nunca mais entrei, não comprei e tenho lugares que eu trabalho que me passam os e-mails
E eu não tenho um endereço de e-mail. Sim, mas alguém lê para você os e-mails? Não, tem lugares que recebem e daí me entregam para mim. Eu não tenho nada de secreto, porque vem para eles, entende? Claro. Mas e vem, e daí me entregam eventualmente e tal, e a comunicação. E toda essa mística da rede social, da sociabilidade, que é promovida pela tecnologia, isso se sustenta? Você vê que eu sou mal indicado para falar isso, não só para o problema etário, né? Porque isso daí realmente para os somos jovens exatamente da mesma. E os jovens conheceram o mundo que tem isso já, né? Então, sabe, você fala em coisas, o juízo de valor, de coisas que simplesmente estão lá, antes deles nascerem. E mesmo para quem tinha 10, 15 anos, vivia em outro mundo. Eles foram todos criados. Quando fala na cultura de massa, do tempo da dura, que era o rádio, depois foi isso o cinema. Agora é outra coisa. E no caso da internet é uma coisa que simplesmente, sem saber nada no que afeta a sociabilidade. Eu sei que há problemas maravilhosos você poder digitalizar a biblioteca imensa, você disponibilizar para o mundo todo, mas há 1000 problemas, seja problemas de copyright, de poder, e que eu não tenho certeza, não sei nada até que ponto o Google é todo bom ou não, ou tem problema. Mas o fato é que há um avanço incrível e muito complicado, porque tudo tem um lado bom e mau. Claro. Eu acho que não é um paraíso e não é um inferno. Isso eu tenho certeza, porque todas essas noções é que nos levaram à ruína. Toda noção utópica, sim, paraíso e inferno, isso é um desastre. Agora, eu não sei te dizer exatamente, até porque é difícil que alguém preveja o que vai acontecer, porque as mudanças no campo disso, eu falo no campo disso, mas vai para o campo biogenético, etc., coisas espantosas, que você fica... Você é contemporâneo quase, você imagina em 30 anos, entende? Você fala em clone humano, mas de repente tudo pode haver. Mas simplesmente na internet, eu acho que é complicado. E acho que é o problema de regular o que é. Não. Todos podem ter, ao mesmo tempo, tudo pode ser krateado, não pode. É muito complicado ter o meio termo em que você... Pois é, mas ao mesmo tempo, entre as diversas vantagens, inumeráveis vantagens, tem... Em matéria de jornalismo, você tem uma fragmentação. Não é? Você hoje, as novas gerações, não é? Aqueles que te procuram para ouvir de você a última palavra, eles não têm mais paciência de ler um texto de 3 parágrafos, eles pegam as 3 primeiras linhas, não é? É o que dizem, eu imagino que, olha, eu estou falando de gente que já tem 30 anos, imagino gente que está com 15 anos, como que realmente se formou nisso mesmo, que tem 10 anos, como vai ser. Há uma forma de escrever diferente, abreviada, né? Os textos longos estão em perigo, entende? E as palavras... nem livros. Exato. As palavras mudam, as palavras passam a ter outro sabor, porque elas nem são ouvidas, elas passam, sabe, imaterialmente para o outro lado. Isso vai mudar a forma de ver o mundo, a forma de sociabilidade que você fala, vai mudar. Agora, até que ponto, o que vai ser para o bem, para o mal, é difícil dizer ainda. Certamente alguma coisa vai... Mas realmente, você fala só tempos interessantes, mas para onde vai é difícil dizer. Uma coisa que se discute muito, essa coisa de, por exemplo, direito à informação, até que ponto deve ser pago. Já isso é complicado. Sem contar, você fala agora da informação, eu imagino, eu não conheço, mas eu imagino, é o que me dizem, tudo é o que me dizem, que essas coisas de blog, de Facebook, tudo está criando grupos de gente que se juntam para linchar o outro. Claro. Não há pessoas que vão e simplesmente que aceitem a diferença. É verdade isso ou não? Isso me dizem muito. Radicaliza muito. Mas sabe que você tem uma página no Facebook, não é? Criada... Mas eu nunca vi, Claro. Nem sei quem criou e nem uso isso. Claro. Nem sei. Não, mas tem esse linchamento e os episódios e as deformações decorrentes, não é? Começa a se inventar Você já teve coisas... Não, eu ainda não tive, não. Mas há casos... Casos, aberrações. O Luiz Fernando Veríssimo reclama muito de textos atribuídos a ele, que não são dele. Mas às vezes tem consequências isso. Pois é. Às vezes tem consequências políticas ou pessoais. Pois é, é um mundo novo que a gente realmente
Tem que pisar com cuidado. Mas, de qualquer forma, oferece... Por exemplo, na área de tecnologia, de cinema, de documentário, houve facilidades, né? As câmeras digitais. Não, essa coisa... Aliás, quando falam que eu, por exemplo, construí mais a televisão, tem uma coisa extraordinária que, simplesmente pelo fato dela existir, foi que ela proporcionou um mercado para que fizessem câmeras cada vez menores e depois um aparelho de som, enfim, criasse o cinema direto. Você não tinha que se digitar hoje, acabou o laboratório. Isso é uma coisa extraordinária. Porque como era difícil depender lá da... Era de um laboratório, imaginou? O fotógrafo, de calcular a gama de cinza, isso é impressionante. Isso gera uma enorme massa de produtos. Às vezes as pessoas me perguntam, eu vou sair, eu tenho a ideia de fazer um longa. Eu pergunto para o cara não fez nada, falou assim, eu tenho metal. Bom, você não tem que pensar se é um longa, não. Você não sabe o que vai ser. Você tem amigos, câmeras que são dadas e que filmam de qualidade. E começa um troço que você não sabe o que é, se for o caso. E seja sincero. E se é sincero, não resolve, porque para ser sincero é muito ruim. Claro. Mas antes se faziam filmes R$100.000 para fazer um curta-metragem. Esse troço acabou. Mas você tem filmes seus que estão no YouTube, não tem? Isso, porque eu acho que é inevitável. Acho isso inevitável, nem sou produtor de nenhum. Eu nunca sou produtor dos meus filmes, nunca. Portanto, nem cabe a mim agir, mas eu acho que é inevitável. Eu acho que é inevitável, eles estão em YouTube ou coisa desse tipo, e são baixados, acho que de graça não tem como. Não. Agora, isso é um problema se o Brasil, para filmes que pertencem à indústria, o documentário nem pertence à indústria, o documentário é uma coisa marginal na indústria. Mas é um problema que o grande cinema industrial próprio americano vai ter que enfrentar, e na música se encontrou uma solução mais ou menos harmoniosa. Em artes visuais é muito mais complicada. Agora, você me responde uma coisa. Esse novo marco regulatório de conteúdo nacional, você acha que nós temos capacidade de abastecer todas as televisões de cabo com conteúdo nacional de qualidade? Por exemplo, se alguém descrever, isso se fala muito disso, e ninguém me disse ainda exatamente, isso não está resolvido se tudo, mas uma parte está. Quais são, assim que eles chamam de conteúdo, como é que chama? Tem um nome para isso. Conteúdo, não sei o que teria que ter. Sim. Como é que chama? É um tipo de televisão a cabo, não, que teria que ter apropriado, uma hora e tanto apropriado. Eu não sei em função de que eles escolhem esse tipo de canal. E que já está gerando uma demanda. E essa pergunta que você faz, me interessaria bem em jornal e não. Veja o seguinte, essa pergunta em dados. Olha, se atualmente tem 35, isso vai para ter 1h15 por tal, o que vai ser isso? Vai ser reprise? Você sabe que já é um problema desse tipo. Claro. Se reprisa. Tem a coisa da coisa que você, enfim, o custo mais baixo possível. Produzir é realmente possível? Produzir de que forma? Eu não sei. Isso é uma questão porque ninguém o fala. capitalismo nacional tem condições de apostar em conteúdo de qualidade, como tem nos Estados Unidos, na França, né? Na Argentina, em todo mundo. Eu acho isso difícil de dizer, porque eu nem sei o tipo de canais qualificados que são obrigados a ter essa, 1h30 por semana de coisa. E o que significa isso? Por exemplo, uma televisão... Tem vários canais que estão fazendo coisa. Eu sei que a O2, que sabe o que está fazendo porque ganha dinheiro, a O2, que é a produtora de cinema e a maior produtora de publicidade do Brasil, está trabalhando com várias televisões. Sim. Eu sei que a Conspiração, que é outra grande produtora, estou falando de produtoras de publicidade que fazem cinema também e que entraram nesse ramo. E são pessoas que têm capital, que estão fazendo coisas para dar certo. Agora, existe capacidade, essa coisa é sempre discutida em termos gerais. Eu não sei, por exemplo, quantos canais são. Eu não sei porque um é, o outro não é. Essa coisa que eu estou falando, pensa que não existe a coisa qualificada, a informação, que você, sabe, é como dizer classe média em 10 mil pessoas. Não tem. Tem uma coisa, é possível que exista isso, que se discute o seguinte, não existe possibilidade de preencher, por isso que tem reprise, ou não tem. É uma questão. Claro. Eduardo, você mencionou que o documentário seria algo marginal da indústria cinematográfica.
quer dizer, sob o ponto de vista de talvez quantitativo, sim, mas sob o ponto de vista temático, por exemplo, eu tenho visto que como jornalismo, os documentários estão ocupando um espaço extraordinário. Não é? Eu tenho visto alguns documentários, não todos, porque não chegam aqui e tal, mas eu tenho notícias extremamente interessantes, quer dizer, estão fazendo com o documentário aquilo que a mídia impressa não está... A televisão fechada, inclusive, tem mostrado de coisas de fora daqui e algumas coisas de dentro até, que tem coisa que lida. Porque aí que está o problema. Eu fui jornalista, eu trabalhei 3 anos na Visão com você. Você era já um jornalista conhecido. Eu trabalhei depois 9 anos na Globo, na TV Globo, e me digo mais, foi um período maravilhoso. Graças a isso, eu pude trabalhar 3 anos e fazer o Cabra, porque eu tinha um salário na TV Globo para fazer um filme. Então, veja bem, eu não tenho nenhum problema com isso. Esta é a nossa chegada para o 2º dia de filmagem com Elizabeth Teixeira. No total, foram 3 dias. Elizabeth, tá aí? Vem aqui, dona Elizabeth, aqui um pouquinho. Como é que tá a aula? A aula tá aqui, turma de menino. Oi, tudo bom, Coutinho? Tá. Oi, tudo bem pra vocês, gente? Estamos atrasados em jornalismo. Fora disso, eu tento fazer um troço, digamos que eu odeio de um lado o jornalismo, porque eu não quero informação. O que não quer dizer que falte informação e análise de informação. Falta nos canais indicados para fazer isso, inclusive, entende? E nos filmes, há coisas que são de caráter, e o documentário de caráter jornalístico, que são obras-primas, e há coisas de caráter poético e mental, que são drogas, entende? Agora, o problema é realmente encontrar, no fundo, ângulos novos. O ponto. O tema, para mim, não tem a menor importância. Eu tenho vontade de fazer um filme sobre nada. Simplesmente o que significa uma pessoa diante da câmera, diante da outra. Porque isso é que eu quero, agora, se o tema é a seca, a fome, não tem a menor importância. Essa crítica que fazem que alguns dos seus filmes são muito falados. Mas isso, por exemplo, para mim é uma coisa que eu aprendi na prática. Não foi que um dia eu pensei nisso. Mas na prática de fazer, eu fui fazer um filme sobre religião e falei assim, meu Deus do céu, e não é rádio. Porque alguns me dizem, por que você não faz rádio? Não é, porque a presença do corpo humano, ela emana uma coisa chamada voz. E a voz separada do corpo é uma tragédia. Boa tarde. Oi, vai sentando, né? Vou sentando, já sentei. Acontecem umas coisas comigo que é, tipo, muito louco. Como é que eu, negra, sem estrutura nenhuma, vou entrar numa de ser atriz? Que doideira é essa? Peraí, nem a 4ª série? Então, é outra coisa. Você fazia coisas maravilhosas em rádio. A Alemanha fez, a BBC faz. Sim. Mas é outra coisa. Então, para mim, um corpo que fala tem que estar presente e, ao contrário, uma imagem que ilustra aquilo que o corpo que fala com força é sempre mais fraco, porque fala do marido que morreu. Eu não me interesso ver a cara do marido que morreu. Claro, você quer ver? O marido pode não ter morrido, mas ele me conta de uma forma que não, isso é verdade para ela e passa a ser verdade para mim. Então, é nesse sentido. Agora, eu acho que tanto no documentário de tipo jornalístico, porque existe uma relação para o documentário, que o documentário jornalístico ou não será dominante nunca, porque ele não faz sonhar. Teoricamente, a ficção, porque já há gêneros híbridos que é meio documentário, meio ficção. Cada vez ficará mais híbrido. Mas, enfim, há um problema da pessoa sonhar, é uma história supostamente não acontecida, porque é baseada em fatos reais, é uma lenda, no fundo, e tem atores. Portanto, aqueles atores estão vivos, matam no fim e tal. E documentário é diferente do seguinte, os atores são pessoas que vivem e morrem, né? Então, claro, você tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Uma perguntinha final. Você, nas suas conversas ali na Rua Jardim Botânico e Sim. tal, se alguém te perguntar, com o microfone ou sem microfone, como é que você vê o dia de amanhã? Otimisticamente, pessimisticamente, em matéria de mídia brasileira? Em matéria de mídia brasileira ou em matéria de mundo? Não é ampliado para... Mundo, tudo bem. Não, mundo é outra coisa que aparece ali. Não, eu acho o seguinte, eu sou pessoa, porque me dizem, tem pessoas que dizem assim,
Não, como é possível viver sem ter uma utopia? E eu digo, é possível viver sem uma utopia, ou pelo menos a utopia de que se fala que foi criada por Thomas More, sei lá o que, entende? Eu acho que o fato de viver, eu não sei o que vai ser, eu não sei as coisas como são, entende? Eu não sei quanto vai durar. Agora, eu não preciso de uma grande ideia para viver. Estar vivo já é um negócio importantíssimo. E quando faço filmes, eu não faço filme para mudar o mundo. Senão, eu não faria documentários, entendeu? Eu seria dono de uma televisão para mudar alguma coisa do mundo. Mas o fato de estar fazendo, eu faço porque me dá prazer, porque também não sou missionário. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer ao cineasta Eduardo Coutinho pela maravilhosa entrevista. Na semana que vem, continuamos com nossa série de convidados especiais em comemoração aos 15 anos deste programa. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.